Gente, vamos começar? Vou fazer a página. Gente, a página que eu escolhi é do mesmo livro que eu sempre leio, porque eu sou apaixonada nesse livro. Este livro aqui, ó, Na Educação da Alma, de Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. A página ela chama Corpo e Alma. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. Não culpes o corpo pelos desatinos que a tua alma possa se entregar. Aquele é apenas um instrumento de que esta se serve para poder agir neste mundo material. Se o teu corpo comete atos escusos que possam envergonhar até a ti mesmo, é porque está sendo mal dirigido pela própria alma, que ainda não soube se sublimar. Até o melhor dos veículos, se for mal dirigido por um motorista imprudente, poderá se acidentar. Cuida assim, filho meu, para a tua alma, que dirige o teu corpo, poder preservá-lo de atitudes inconsequentes. Se cometeres abusos e não olhares por onde transitas na vida, se em busca do bem ou do mal, poderás sofrer o resultado da imprevidência. Educa a alma, vence as fraquezas e imperfeições, para que as tentações do mundo não mais te levem a tomar certas atitudes que possam denegrir-te interiormente. Quando Jesus disse o orai e vigiai, quis a todos alertar contra as fraquezas da alma, que ainda não aprendeu a vencer a si mesma, para que pudesse buscar na prece a força necessária a uma vigilância interior contra o mal. Cuida do corpo, preserva a saúde, resguarda-te de tudo que possas prejudicá-lo e enfraquecê-lo, libertando-te dos vícios que o agridem e buscando uma vivência saudável para que ele se fortaleça. Contudo, faze o mesmo com a alma, evitando tudo que possa prejudicá-la, alimentando-a com bons pensamentos e sentimentos elevados, de amor e de paz. Um não prescinde do outro. Formam uma só unidade, para que consigas desempenhar a contento a missão a ti designada aqui na Terra. Sublima tua alma com os bons atos que o teu corpo pratica e estará engrandecendo-te interiormente. Assim, a terás leve quando dele te libertares e conseguirás alcançar, na pátria espiritual, regiões de luz e de paz. Então, gente, eu acho que muitas vezes, né, quando a gente descobre que o nosso corpo ele é um instrumento, né, que a gente não vai carregar ele, né, daqui para as outras vidas, para outras situações, infelizmente a gente acaba relaxando um pouquinho com relação aos cuidados, né, que a gente tem com ele. E cuidar do nosso corpo é tão importante ou é tão importante quanto cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito, cuidar do nosso coração, cuidar da nossa saúde física e assim são os cuidados básicos, né? Que a gente sempre fala: boa alimentação, prática de atividades físicas, cuidar de si regularmente, cuidar não só da alma, mas cuidar do corpo também. Acho que isso é muito importante e necessário. Tá bom? Muito bom. Parabéns pela página. Gente, quem quer fazer a prece? Quer fazer? Posso fazer. Pode fazer, Marta. Então tá joia. Querido amigo Jesus, como é bom podermos estar aqui reunidos em teu nome, junto com os nossos jovens, aproveitando essa oportunidade para recordarmos e aprendermos um pouquinho mais dos seus ensinamentos. Que a tua presença amiga possa estar no lar de cada um de nós nesse momento e que possamos dar toda a nossa contribuição no estudo da Esther da noite de hoje. Que assim seja. Bom, o nosso estudo de hoje, o tema, né, que eu trouxe, é duelo.
Vamos falar sobre o duelo. E aí, eu tirei esse estudo lá no livro dos Espíritos e no Evangelho também. Tem um título, né, que fala somente sobre o duelo. Bom, mas antes de eu começar a fazer as perguntas aqui do livro dos Espíritos, né, eu queria saber de vocês. O que vocês acham do duelo? Se duelo existe, se duelo não existe mais? O que é duelo? Se vocês sabem o que é duelo, se alguém não saiba o que é duelo, que me pergunte o que é duelo. E aí, bora lá. Eu não sei, Esther. Não sabe? Vou te confessar que eu não. Gente, vocês já viram esses filmes de faroeste? Quando um vem com a arma do É lado. duelo? Nossa, é que eu tinha entendido outra coisa. Ah, beleza. É isso que é o duelo. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que ainda existe duelo? Se não existe duelo? Claro que existe. Agora solta o som aí, DJ. Oi, Marta, desculpa. Existe de uma forma diferente. A Bia falou que tem duelo nas Olimpíadas. Duelo nas Olimpíadas é ótimo, né? Mas é um duelo assim. Oi. É duelo. Eu falei que eu não sei, porque eu imaginei que aqui duelo fosse uma outra coisa. É duelo, tipo duelo mesmo, uma pessoa contra outra? Caraca. Então, eu acho que o duelo existe sim, mas não igual a gente falou, que a primeira coisa que vem na cabeça é o filme de faroeste mesmo, foi o que veio na minha quando você falou duelo. Mas eu acho que existe de outras formas. Até porque agora é ilegal, né? Uma pessoa assim contra a outra a troco de nada. Mas, a não ser que seja igual a Bia falou nas Olimpíadas e tal. Mas o que eu me lembrei, além dos filmes de faroeste, foi uma coisa que eu vejo muito na faculdade. E eu acho que talvez você fale disso, que é o duelo de ego, por exemplo. Será que tem alguma coisa a ver ou eu falei demais? A gente vai falar sobre isso já. E... Ó, Se for agora parar para olhar assim no sentido literal, duelo é qualquer combate, qualquer luta, assim, né? Independente se for uma pessoa contra outra pessoa ou uma pessoa contra ela mesma, tudo isso pode variar bastante. Mas no sentido assim, literal mesmo é algo relacionado a um combate. Se a gente diz que o Evangelho de Jesus é para ser lido, discutido, exercido em todo tempo, a gente tem que dizer que existe sim. Nós vamos trazer para a visão de hoje, mas que ele existe, existe. Né? E até se a gente observar lá nos 10 mandamentos, a gente vai observar que todos aqueles 10 mandamentos nós ainda precisamos exercitar. Né? E é assim, tá no Evangelho, é para nós, é para agora. bom, antes da gente pegar esse ponto aí que vocês já destacaram, eu vou ler as perguntas, né, para a gente discutir só um pouquinho, que tem no Livro dos Espíritos, que trata, assim, inicialmente, as perguntas, né, as primeiras são 5 perguntas, as primeiras perguntas, eles tratam realmente do combate, né, daquele combate mesmo de armas. Mas a resposta dos espíritos, ela assim, é tão atual, porque é igual vocês falaram, não tem mais esse duelo. Então, vocês vão ver como a resposta dos espíritos, eles falam sobre essas questões também. E aí, a primeira é a 757. E aí, Kardec pergunta o seguinte: o duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Então, vamos lá. Imaginem aí que a pessoa está duelando com a outra, né? E morre. Isso pode ser considerado, tipo, legítima defesa? Vamos supor, eu atirei para não morrer, né? Eu dei a minha primeiro, antes que ele me desse de volta. Isso pode ser considerado legítima defesa? O que vocês acham? Acho que dependendo do comportamento do outro, sim. Se ele já mostrou de alguma forma que ele ia realmente ferir, eu acho que é legítima defesa, sim.
Mas não sei, né, gente? Eu tô aqui soltando, né? Do ponto Gente, de vista terreno, né? A resposta seria um sim, né? Mas aí já não sei na visão espírita. a resposta é muito boa, gente, sabe porque vocês agora respondendo, porque na hora que eu li, eu fiquei assim, gente, mas agora vocês respondendo, a gente realmente, a todo tempo, olha pra gente, se a gente parar para pensar na questão do duelo, né, das armas, mas se a gente parar para pensar, traz isso para a atualidade e pensa nessa questão de, cara, vou retrucar, vou me defender, já vou armada antes que a pessoa, né, já vou dar o tiro antes que a pessoa tire, já vou responder, já vou na grosseria antes que a pessoa me trate mal. Então, essa pessoa já é grossa, então já sei como eu vou tratar ela. Já vou dar a minha para ela já não vir, né, me ferir, me machucar. Não é assim que a gente faz na realidade? Vocês responderam aí que sim, que é como se fosse legítima defesa. Vocês acham que isso é certo? Vocês acham que é correto eu atirar primeiro do que esperar que levar o tiro? Não é assim que vocês respondem. Ô, Teté, mas não é só atirar, não. Quando a gente quer, alguém nos ofende, vamos dizer assim, quando alguém nos ofende, a gente já sabe o que vai responder, a gente já responde na mesma medida. Isso é que é duelar. É a gente responder na mesma medida. A gente poderia responder sim, mas com educação, né? Com respeito, dando, como Jesus ensinou, não é? Dar outra face. Só que esse dar outra face não é entregar aí para dar outro tapa, né? É justamente para que a gente não faça como ele, né? Se mostre tal qual nós, da maneira que nós já estamos, né? Só que a gente já vai armado, a gente não tem controle ainda, nós não temos equilíbrio, né? Em nada. A resposta, gente, olha o que os espíritos respondem. Não, não é legítima defesa. É um homicídio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais avançada e mais normalizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates de antigamente, que eram vistos como sendo o julgamento de Deus. Então, olha isso. Ué, nós já estamos armados. A gente vai armado para tudo, gente. E a gente ainda se acha, igual ele fala aqui, sendo julgadores de Deus, a gente acha que a gente tem a capacidade de falar assim, esse não, esse sim, esse não. Como se a gente pudesse fazer isso, né? 758. O duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem quase certeza que vai sucumbir. Vamos supor, um assassino assim, né? Eu tô indo para a morte. Então, é um assassino. Eu sei que eu tô indo lá para duelar, sei que eu tô incapaz de fazer algo. Tô incapaz de fazer alguma coisa. Aí, essa pergunta aqui, no caso, é voltada mesmo para a questão do duelo mesmo, gente, de armas mesmo, ou de qualquer outro, de briga. Você sabe que você é fraco, que se você vai lá duelar, você vai perder. Aí, pergunta se isso é um assassínio. Ô, gente, eu vou responder porque ele fala assim, a resposta é um suicídio. Ou seja, se você sabe que você é incapaz, né, naquela época lá das brigas, das armas, então se a pessoa vá até algo sabendo que ela não vai conseguir, ela vai cometer tá cometendo um assassínio, né, um suicídio. É a mesma coisa de você querer pegar um carro sem saber dirigir. Não adianta, você não sabe dirigir, você pode, né, ter certeza que você pode bater ou cair numa ribanceira, é um perigo para a sua vida, né? Você está tentando contra a sua própria vida, então é suicídio. Aí é 758A. E quando as probabilidades são iguais, é um homicídio ou um suicídio? E aí? Quando os dois que vão duelar têm a mesma força, é um homicídio ou um suicídio? Homicídio? A Liz falou homicídio. Eu acho que os dois, Esté, porque se eu tenho a mesma força que você e eu vou lutar com você, qualquer um dos dois que ganhe, o outro também vai sair muito machucado. O Gabriel falou é burrice.
Pera, mas aí se tá colocando no ponto que tem a mesma força, então nenhum dos dois vai ganhar. Vai dar empate. Como o João disse, um vai sair machucado. E para saber se os dois têm a mesma força, só duelando. Um com certeza vai sair machucado, vai, né? Com alguns arranhões. Com certeza um vai sair. Isso também é na vida, viu, gente? Quando você vai discutir com alguém, você pode ter certeza que um vai sair mais machucado que o outro. Pode ter certeza disso. Só que aí, olha a resposta. Ambos é um suicídio e é um homicídio. Homicídio. É um suicídio e um homicídio. É os dois. E aí tem uma nota que diz o seguinte: em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpado. Primeiramente, porque atinge fria a propositadamente a vida de seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a sua vida inutilmente e sem benefício para ninguém. Qual é o benefício de você ficar duelando, de você ficar tendo rixa com alguém? Não tem benefício nenhum. Olha o quanto de coisas que você traz para você mesmo. Para o outro, você vai estar matando ele. Mas para você, você vai estar carregando um homicídio e diversas outras coisas que não tem benefício, você não tem bônus. Não tem nada de bom nisso. Alguma dúvida? Sim, eu tenho uma dúvida aqui que acabou de aparecer para mim. E se eu entrar no meio do duelo do outro? Você invadiu o duelo? É, É inútil. tipo, para defender alguém ou para separar. Não, então, depende. Você vai entrar ali para poder separar, para poder apaziguar, ou você vai estar entrando ali também querendo correr o risco, sabendo que você pode morrer. Tipo assim, se eu invadir ali, eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu não vou conseguir resolver. Ou, se eu for ali, eu vou colocar mais lenha na fogueira. Ao invés de eu acalmar os ânimos, ao invés de eu ajudar, eu vou atrapalhar. Se você pensa que você vai conseguir entrar no meio do duelo e vai conseguir salvar vidas, porque o que acontece? A gente vê nesses vídeos que muitas vezes a pessoa entra para poder defender e ela acaba sendo morta, porque eles falam assim, então, já que você quer tanto defender, ele vai ficar vivo e você vai ficar no lugar dele. Então, que a gente tenha cuidado com isso também. Porque esses costumes de duelo, de morte, hoje em dia não existem mais. Mas, caso existisse, se você entra ali no meio, provavelmente eles iam falar, então é você que vai. Quem você está defendendo vai sobreviver e você que vai acabar morrendo. Esté, cara, você só deixa na cabeça pior. A Bia perguntou um negócio aqui, ó. Mas se alguém quer me matar e eu tiver uma arma em mãos, e se eu ferir pela... Bia, não. Ali na frente no Evangelho, a gente vai ler, eu vou até adiantar. Tem uma parte que fala, que Jesus fala com... É Pedro? Peraí que eu Pedro, embainha a tua espada. Isso. Então, não adianta eu tenho uma arma, então eu vou atirar. Não, como forma de se defender. Esse momento, na verdade, igual no caso assim, invadiram minha casa para roubar. O que eu tenho que fazer? Não reagir, né? Por mais que, eu tenho uma arma aqui. Não reaja. A gente não tem que matar ninguém. A gente tem que entender que tudo tem um propósito, tudo está nas mãos de Deus. Se tiver que levar um tiro, você vai levar. Se você Eu já ia falar essa frase de Pedro antes, mas é porque isso aí acaba tendo que ser uma conclusão, né, gente? A gente precisa ser a favor da não violência sempre, né? Porque o duelo é violência. Né? A gente tem que estar atento às nossas reações. Eu falo sempre isso. Estar atento às nossas reações, porque a gente está sempre reagindo. O duelo é fruto dessa reação.
impensada, né? A gente só vai de acordo com o que a gente... Se a gente quer saber como a gente está, a gente observa como que a gente fala diante de uma pergunta. Vamos observar como que a gente responde a quem nos ofende, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, isso é que a gente vai ter que fazer, se conhecer, e aí entra lá a resposta para a Bia. Se for para defender, Bia, fique em casa. Sabe por quê, Bia? Igual assim, é o que Jesus fala, é desarmar, é não armar. Porque quanto mais você arma, o ato de armar, o ato de querer armar a população, isso é errado, isso está contra as leis de Deus. Sim, a violência, ela gera violência. Então, se você tem uma arma, você pensa que eu posso tirar. Então, se você não tem noção dos seus atos também, se você pensa assim, cara, eu tô com uma arma aqui na minha casa, eu posso sim atirar em alguém, porque eu não tenho noção dos meus atos. No momento que você está nervoso, muitas vezes a gente não sabe do que a gente é capaz de fazer. Então, que a gente não se arme, né? Que a gente desarme, que a gente não tem. Então, se eu não posso pisar ali, que eu não pise, então. Que eu não vou, que eu não tente colocar meu pé sabendo que eu não vou conseguir, que eu não vou saber lidar. E aí, não, é o que você falou, então corre. O que eu posso fazer? Eu tenho as pernas, Deus me deu, então sai correndo. Ô, gente, mas, se tiver dúvida, pode perguntar, pode parar, viu? Ô, João, você falou que eu embolei mais a cabeça, mas é para gerar dúvida também, para vocês poderem pesquisar, entendeu? Para ficar a cabeça assim, explodindo mesmo. Sair daqui sem dúvida não tem como. Não tem como ter outro estudo, tem que ter outro estudo depois. Tem que ter dúvida, né? Vamos para a próxima pergunta. É a 759. Qual é o valor daquilo a que se chama questão de honra em termos de duelo? Então, hoje em dia a gente vê muito isso, a questão de honra, tipo assim, eu venci, né? Sou honrado porque eu venci, porque eu fui capaz. O que se vê disso? O que vocês acham que os espíritos vão responder, né? Em relação a isso? Duelo, tipo, a pessoa ficar honrada, achando que venceu, que fez assim, que fez assado, que foi capaz, que ganhou. Agora você me atiçou, porque é uma coisa que eu sempre pensei. Eu nunca concordei com nenhum tipo de hierarquia de poder. E eu sempre achei que esse papo de honra é uma das coisas que corrobora para as pessoas pensarem assim, como se fosse tudo uma relação de poder entre as pessoas. Tipo, porque, igual você falou, eu venci. Porque eu então estou lá em cima, e se você por acaso não venceu qualquer tipo de batalha na sua vida, você não está no mesmo patamar que eu. Uhum. Eu já enxergo de uma forma até mais profunda relacionada a isso. Isso já está enraizado na sociedade, melhorou demais, mas desde a época das cavernas, né? Na época lá, para você ter o seu território, você tinha que duelar com um outro macho, né? Que tinha negócio de macho alfa, né? Igual no mundo animal, para você ser dominante. E isso vem se arrastando até hoje. E acho que a gente tem muitas vertentes por trás disso, né? Cada vez mais a gente discute sobre o poder feminino, né? Sobre o feminismo. Vocês mulheres aí podem falar melhor que eu sobre isso, mas o homem desde sempre teve muito poder sobre a mulher, e isso, graças a Deus, vem diminuindo muito, e as coisas vêm se igualando. Então, é uma coisa muito carnal o duelo, e eu enxergo como uma coisa, apesar de carnal, ancestral demais, né? Meu pai sempre falou uma coisa para mim, quando a gente na juventude, né? Vai sair, tá com a Natália, tem alguma pessoa olhando torto? Evita, sai de perto, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, Esteve é bobo. Eu prefiro ser bobo e ser feliz. Então, e bobo é quem pensa que a gente é bobo. Então a gente tem que estar sempre um passo na frente relacionado a qualquer coisa. Essa questão do duelo, tem várias vertentes que a gente pode puxar. Eu só citei algumas do que veio na minha cabeça aqui, né? Que é a luta feminina e o ego masculino em cima disso.
Então, vamos à resposta. Ah, tia Alice, quer falar? Para falar? Não, a certeza é de que nada fica impune, né? Na visão espírita, a gente vai sempre lembrar que em algum momento nós seremos experimentados, né? Mas a gente precisa ser testemunha, né? De fé, nessa hora é buscar esse equilíbrio, porque saber que a gente não está só. Se algo aconteceu ou vir a acontecer, que não ser igual o Chico falava, né? Eu prefiro ser ofendido do que ofender, né? Sim. Ó, e a resposta, ela é E bem... realmente é muito ruim, né? Quando a gente faz alguma coisa que desagrada alguém, mesmo que sem querer, a gente fica mal. A gente fica pensando naquilo. Isso é um bom sinal. É sinal que a gente não gosta de desagradar. A gente prefere ser prejudicado do que prejudicar. Ela falava uma frase para mim que diz respeito a isso, que fala assim: eu prefiro estar na tempestade do que causar a tempestade. Porque assim, você fica triste, mas você dá seu jeitinho, sabe? E deita a cabeça no travesseiro tranquila, que você sabe que você não feriu ninguém. É muito ruim você saber que você é responsável pelo sofrimento do outro, sabe? É muito pesado, sabe? Verdade, Liz. Pesado mesmo. Deitar, igual você falou, você deitar, dormir, saber que fez o que estava a seu alcance, fez sua parte, não feriu, não machucou ninguém. Acho que é mais importante do que ficar depois, né, tendo que pagar as dívidas, né? Porque quando a gente faz algo, a gente tem que pagar, né? Não tem como. Ó, a resposta dos espíritos é bem simples. Falando dessa questão de honra, né? Eles falam que o orgulho e a vaidade, duas chagas da humanidade. É uma pessoa que sente honrada por ter vencido um duelo, na verdade, ela é uma pessoa vaidosa e orgulhosa, né? São essas duas chagas da humanidade. E aí o orgulho também, gente, eu até dei um grifezinho aqui para lembrar, até umas 2, 3 semanas atrás, eu tinha uma visão dessa palavra, não é assim da questão de eu sou orgulhosa, mas igual quando fala assim, eu sinto orgulho do meu filho, eu sinto orgulho de não sei quem. Eu escutando uma palestra do, acho que é Marcelo, que ele chama, você também ouviu, né, Ti? Eu falei assim, gente, caramba, porque às vezes a gente fala isso. O orgulho, gente, ele é igual fala aqui, é chaga da humanidade. Não é bom você ter orgulho. Quando você fala, eu tenho orgulho da minha filha, tenho orgulho do meu filho, tenho orgulho dos meus pais, tá errado. Porque igual ele falou, ou seja, quando você fala, meu filho passou na faculdade, eu tenho orgulho dele. Ou seja... Até porque também a causa desse orgulho é uma coisa para mostrar, não, meu filho entrou na faculdade, meu filho tem um bom emprego, e é isso e aquilo. E isso é outra coisa que também está enraizada na sociedade. A gente observa os mais antigos, eles gostam de citar isso, que tem que estudar, que tem que trabalhar, que tem que ser médico, tem que ser advogado. Gente, nem sempre isso vai ser a causa da nossa felicidade. E muitas vezes quem tá de fora ou quem veio diante da gente, nossos pais, nossos avós, não vão entender, porque os mais novos já têm um grau de evolução diferente dos mais velhos. Então, essas coisas só vão se interligando, né? Sim. Diminui o outro, né? Diminui. E isso, hoje, isso aí é algo que tem se discutido muito, porque a gente não, o outro, aquele que não consegue, né, digamos, passar ou ter uma profissão que tenha um DR ou outras aí, ou ganhar muito dinheiro, ele se sente, e muitas vezes ele é frustrado, ele é cobrado, ele próprio, poxa, fulano conseguiu e eu não consegui, isso é um perigo, né? É mesmo. Aí, gente, até gerou outro tema aí. Pode falar sobre orgulho aí da semana que vem aí, mas o próximo aí já tem até um tema para ser falado, né? Orgulho é um tema muito interessante da gente discutir também sobre ele. E aí abre outras coisas, não só orgulho, né? A vaidade, né? Os títulos Você vai falar carnais. sobre orgulho e depois eu falo sobre perdão. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre a resposta? Eu posso passar para a próxima e última pergunta. 759A. Mas
não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e que a recusa seria uma covardia? Então, eles perguntam, a honra está empenhada naquilo, né? Então, se você recusar, falar, não quero, não, seria uma covardia? Você falar que não quer ser honrado, ter seu nome estampado, falar que você ganhou, que você é merecedor, ter outdoor com seu rosto. Eu acredito, gente, que no mundo que a gente vive, nem sempre as pessoas enxergam a nossa batalha, só enxergam a nossa vitória. Acho que é um momento de resguardo, quando a gente consegue conquistar alguma coisa. E as pessoas vão descobrindo isso com naturalidade. Então, assim, infelizmente, tem muitas pessoas que não estão na mesma vibração que a gente. E esse ponto, essa vibração, ela diz tudo. Né? Se a gente vibra positivamente, a gente vai, com certeza, atingir coisas positivas. Agora, se tem outras vibrações relacionadas àquele determinado assunto, que a gente está no meio, já não pode ser tão legal, né? Então, eu acho que a gente tem que ser reservado relacionado a isso, sim. Bom, vou ler a resposta, hein? Mais simples do que a gente imagina. Isso depende dos modos e dos costumes. Cada país e cada século tem, a esse respeito, uma diferente maneira de ver. Quando os homens forem melhores e mais adiantados em moral, compreenderão que a verdadeira questão de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando ou se deixando matar que se repara um erro. Aí anota. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado quando erramos, ou em perdoar quando temos razão. Em todo caso, em ignorar os insultos que não nos podem atingir. Ou seja, mais grandeza em se confessar culpado quando erramos, olha, eu errei, pronto, acabou. E perdoar, mesmo tendo razão. Quando a razão está com você, perdoa o outro, não tem problema. Deixa o outro para lá, ele quer ser certo, ele quer parecer certo, perdoa ele, deixa ele ir. Fala, tudo bem, eu sou errado. Se confesse errado, fale que é errado, tudo bem, eu sou errado. Acabou. Deixa lá na frente, ele vai analisar os fatos, ele vai chegar à conclusão de que quem estava errado, ele vai ver quem está certo e quem está errado. Não falei? O Estevão fala sobre orgulho, depois eu falo sobre perdão, porque é a chave, ué. Ué. Ó, gente, vou ler agora aqui, rapidinho, um trecho do Santo Agostinho que está no Evangelho, e é só um pedaço da parte que fala sobre o duelo. A parte que fala sobre o duelo é bem grande. Assim, se tiver curiosidade e quiser ler, pode até ler, porque são várias mensagens de vários espíritos diversos, né? Igual que tem Adolfo, eu vou ler agora a parte do Santo Agostinho, tem do espírito protetor, Francisco Xavier, tem do Agostinho também. Então, são várias mensagens de vários espíritos diversos que falando a respeito do duelo. Essa que eu vou ler, como eu disse, Santo Agostinho. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas incontestavelmente é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. A gente falou sobre isso ali no Livro dos Espíritos. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O Cristo não nos disse que há mais honra, não há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita, do que se vingar de uma injúria? Não foi Cristo que disse isso para a gente? Para a gente apresentar outra face? Não é preferível, né? O Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras, tornai a pôr a vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada, padecerá pela espada. Gente, né? Olha aí. Com essas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Viu, Bia? Não tem que atirar. E João, não tem que entrar no meio da briga do outro.
Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramido à primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavar em sangue? Mas que ele trema, porque sempre no fundo de sua consciência uma voz gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirás a essa voz. Ela, porém, responderá: quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensastes em salvá-la diante de Deus. Pobre louco, quanto sangue pedirá o Cristo, pois, por todos os trajes que recebeu? Não somente o haveis ferido com espinho e lança, não somente o haveis pregado no madeiro infamemente, mas ainda no meio da sua agonia. Pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação, depois de tantos ultrajes, vos pediu? O último grito de cordeiro foi uma prece para os seus carrascos. Ó, como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito, amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alto e mostrai então que vossa fronte não temeria, também ela, de se carregar de espinhos a exemplo de Cristo, mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio de outroriza, supostamente, uma falsa aparência de honra, que não é senão de orgulho e de amor próprio. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, ele não deu esse direito, senão à natureza somente, para se reformar e se reconstruir. Mas a vós não permitiu de dispordes de vós mesmos. Como o suicida, o duelista estará marcado com sangue quando chegar a Deus, e a um e a outro, o soberano juiz preparará longos e rudes castigos. Se ameaçou com sua justiça aquele que disse ao seu irmão Raca, quando a pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas do sangue do seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, nesse texto, né, de Santo Agostinho, a gente vê que ele, a todo momento, ele fala da questão para a gente não duelar, para a gente deixar para lá, deixa que os outros nos humilham mesmo, que vem com uma resposta em que os outros debochem, façam zombarias de nós, a gente erga a cabeça e siga em frente, sem levar resposta a outras pessoas. Eu só queria aqui, sim, lembrar que essa passagem de Jesus aí com Pedro é onde, eu não vou dar aqui detalhe do episódio, mas é onde ele perde uma orelha. E lógico, qualquer um de nós, não só em ofensa, mas se a gente é atacado, a gente quer, né? A gente já está armado para fazer o mesmo ou pior com aquela pessoa, né? Primeiro a gente se enche de raiva, de ódio e reage, como se a outra pessoa não pudesse fazer isso, mas a gente se esquece que nós também estamos na mesma condição, né? Então, é só para lembrar que essa passagem aí não foi de graça que Jesus falou para ele embainhar a espada. Ele estava sofrendo mesmo, né? Ele já queria atacar. Por outro lado, é dizer também, aproveitando as coisas que os exemplos que o Estevão deu,
A gente não pode ignorar nada que está no Evangelho, não, gente. Nós ainda reagimos, ainda temos muito sentimento negativo em nós a ser trabalhado. Os crimes passionais estão aí na televisão, nas redes sociais a toda hora. As guerras entre as comunidades também estão. Eu penso que não tem essa de dizer que era só naquela época, não. E hoje nós temos um pouco mais de conhecimento. Cabe a nós, espíritas, ao invés da gente, quando vê isso na televisão, a gente criticar ou dizer como pode isso, a gente pensar como estamos nós. O que faríamos nós numa situação dessa? Né? E onde a gente estiver, é a frase que o seu pai sempre usa, né? Onde houver ódio, né? Que a gente leve o amor. Né? A canção de São Francisco, nessa hora, ela preenche, porque tudo que for contrário ao amor, toda vez que nós usarmos dessas armas, nós estaremos também duelando. Né? Mas você quer ver um negócio? Você pedir desculpa, mesmo você estando certo, gente, quebra qualquer tipo de coisa, a não ser que a pessoa esteja num grau de evolução 70 menos negativo mesmo. Mas, de uma maneira geral, o pedido de desculpa, gente, ele é diferenciado. É uma coisa que eu tenho em mim, por exemplo, porque eu ainda sou uma pessoa muito reativa. Graças a Deus, já melhorei muito. E isso, para mim, faz muita diferença na minha vida. Então, eu aprendi, falei, gente, eu não quero mais ter razão. Você sabe, porque você entra numa discussão, você parece que você vai até infartar, de tanto seu coração fica disparado, você não começa a suar. Então, eu falei, gente, eu não quero isso para mim, não. Eu quero ter meu dia a dia em paz. Já tem tanta coisa que cobra da gente com naturalidade. A gente não precisa aumentar mais ainda esse estresse diário. Então, eu tenho praticado isso. Eu preciso praticar isso até mais dentro de casa, principalmente com a Esther. Mas a nossa relação durante o tempo, né, a gente se ama muito, mas tem esses arranca-rabos de irmão mesmo, mas que acontece, mas isso melhorou muito porque ela tem a postura pacífica dela e em alguns momentos, quando ela está estressada, eu também tenho a minha postura pacífica, e isso evita muito. Então, isso é maravilhoso, gente. A gente baixar a cabeça e pedir desculpa. Verdade. Não, hoje em dia, o Estevão, a gente melhorou muito, muito mesmo. Ô, gente, mas aí, o que eu penso, né? É a questão mesmo de... é o que o João fala. Se eu tivesse lá, eu tinha metido no meio. O Jim falou também. Se eu tivesse lá, eu tinha metido no meio. E aí, o que acontece? Vocês já vão se meter no meio, já pensando em... eu tenho que defender a parte mais fraca. Mas aí, ao invés de vocês, tipo assim, vir na parte mais fraca e falar assim, não, calma, fica tudo bem. E falar com a pessoa, olha, eu sei que, né? Não, vocês já vão o quê? Que minha querida, que não sei o quê. Eu ia pegar o Eu vou... Nossa senhora, eu tenho medo de apanhar na rua, tá? Eu nem falo nada. Sou muito debochada, eu tenho que parar com isso. Pois eles não iam para defender a parte fraca, tipo assim, para ajudar. Né? Vocês já iam ali para eu ia ficar só olhando mesmo. Gente, quem vai fazer a prece? Eu vou até fazer para não perder muito tempo, mas eu gostaria muito, muito, muito de pedir a todos que mentalizassem assim o nosso Brasil, mentalizassem a nossa cidade, os bairros, né? São dores, são dificuldades, são diferenças nas redes sociais, nos lares, enfim, que o nosso coração seja bom, que o nosso pensamento seja de paz e que toda vez que tivermos que falar com alguém ou aconselhar alguém, que a gente use do Evangelho, que é o que a música nos ensinou agora, né? Nos lembrou. O exemplo maior nosso é Jesus. Que a gente possa embanhar a nossa espada toda vez que a gente for ofendido. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, agora e sempre. Amém. Seja.